Olá, que alegria que você está aqui de novo comigo. Hoje eu tenho um motivo mais que especial para esse episódio novo do podcast Curar o Feminino. Estamos aqui na Chácara Santo Antônio, na sede do Instituto Pé Amarelo. E tem coisa melhor do que tomar um café com um amigo? Hoje eu tenho um grande amigo aqui ao meu lado, o Arrante. Não é só um amigo querido do meu coração. Além disso, o Arrante tem uma história que é incrível, que é a história que nos conectou. Eu estava um dia assistindo uma live e fiquei impressionada com aquilo que aquele cara estava falando sobre os homens e sobre o masculino. Eu acho que você já assistiu os episódios anteriores, então acho que você sabe que faz 20 anos que eu faço o Círculo de Mulheres Terapêuticos. Comecei em 2003. E faz muito tempo, muitos anos, que eu tenho vontade de ter um interlocutor para conversar, para fazer esse diálogo entre o masculino e o feminino e nunca tinha encontrado até o dia da live. Estou lá assistindo a live, escuto o Arrante falando com a mulher dele, por sinal, a Raquel querida, e eles estavam num papo incrível sobre o papel do homem, o masculino na sociedade, as tensões entre o feminino e o masculino e tantas outras coisas. Eu fiquei impactada, entrei lá no Instagram, mandei uma mensagem para ele, né, que ele respondeu? Respondeu, a gente marcou um café, no primeiro café, que era, sei lá, não sei se era 4 da tarde, a gente conversou até umas 8, 9 da noite, durante a pandemia, foi um dia de apagão, a gente ficou conversando, e dessa conversa que deu papo pra manga, a gente fez muitas outras coisas, e agora eu trouxe ele aqui. Nada melhor, nenhum lugar melhor do que o podcast Curar o Feminino para a gente falar sobre a cura do masculino. Hoje vamos falar sobre os homens e para os homens. O papo hoje interessa para todo mundo. Seja bem-vindo, meu querido. Ana, um prazer enorme estar aqui contigo. Prazer é meu, alegria enorme, viu, de ter aqui. Alegria muito grande a gente poder conversar, falar um pouco sobre essa cura que é mútua, né? A cura do feminino e a cura do masculino. Como você falou, acho que o nosso encontro foi muito fortuito, né? Você me encontrou quase por acaso na internet. E eu também já vim há alguns anos assim, procurando essa possibilidade de a gente ter um trabalho conjunto, né? Com uma mulher que tivesse, como você tem um trabalho super estruturado, né? Com tanta experiência e com muita integridade. Legal. A gente vê que a época das redes digitais, como eu chamo, elas trouxeram muita coisa e nem sempre tudo é bom, né? Então eu também tenho um enorme cuidado e uma das coisas que me chamou, acho que muita atenção, não só no teu convite, né? Mas foi na nossa primeira conversa, foi o teu cuidado, a tua integridade no trabalho. Que bom, fico assim, feliz. Você relatou isso, que assim, já faz tempo que eu queria achar alguém que a gente pudesse ter essa parceria para trabalhar os temas masculino e feminino. E eu sou encantado pelo assunto, eu faço meditação há mais de 20 anos e trabalho com grupos de homens desde 2005, quando eu conheci o trabalho de um dos meus professores, o David Deida, e até onde eu sei, eu fui o único brasileiro que foi assistente dele, que trabalhou com ele quando eu morei na Escandinávia. E aí, hoje eu acho que os homens realmente precisam desse trabalho e é muito difícil fazer o homem sair da caixinha, da caixa do nada, né? Da caixa do silêncio, da caixa não quero me envolver. Né? Tanto que a maioria dos homens que vêm fazer trabalhos comigo, em geral, são parceiros de uma mulher que está fazendo um grupo de sagrado feminino, um grupo de constelação, e aí o cara começa a sentir a pressão, falou, opa, melhor eu me movimentar, porque senão daqui a pouco eu sou expulso de casa. Né? Que bom, olha que boa notícia, né? Aliás, o Arrante esteve comigo num retiro em Ubatuba, um dos retiros que eu tenho feito de constelação familiar. E nesse retiro que o Arrante esteve, a gente fez lá um bate-bola, a gente fez uma vivência entre homens e mulheres e olha que interessante. Foi o primeiro retiro que teve um número empatado de homens e mulheres, meio a meio. E assim foi possível a gente fazer a vivência, mas o que me chama mais atenção é que os homens estão chegando, venham e sejam bem-vindos ao nosso papo sobre homens e mulheres, relacionamento, sobre a vida, sobre o nosso desenvolvimento humano. Que alegria! Então a gente precisa falar mais para eles e sobre eles, também na perspectiva das mulheres, né? Na perspectiva de que elas possam ter um olhar talvez com um pouco mais de proximidade desse universo e lidar com essas diferenças, encontrar caminhos para lidar com as diferenças que a gente precisa lidar e que podem ser ganchos de crescimento, de troca super ricos ou podem virar um inferno na terra dentro de um relacionamento, né? Eu acho que a gente só cresce na relação com o outro, né? Isso. E acho que especialmente no tema relacionamento, às vezes as pessoas me procuram para algum atendimento, alguma coisa assim, e o tema acaba sendo, o fulano faz isso, o fulano aquilo. Não, olha para você. Porque relacionamento é sempre 50% cada um, né? Sempre cada um contribui com a sua parte. Sempre. Então,
é inevitável a gente tomar o primeiro passo, que é assumir a responsabilidade pelos meus atos, pelos meus pensamentos, pela minha atitude emocional, como é que eu me relaciono, em primeiro lugar, comigo mesmo, em segundo lugar, com o meu parceiro ou parceira íntimo, com a minha família próxima e com a comunidade onde eu estou, né? Então, assim, o trabalho inevitavelmente começa olhando para dentro, né? Começa individualmente. Eu gostei muito de um comentário que eu vi no seu primeiro episódio, você fez falando exatamente sobre isso, sobre essa questão do quanto a gente fala sobre a transformação social, as questões... Tem gente discutindo isso, também não é a pegada que eu sigo, eu não sou sociólogo, eu trabalho com o tema do masculino e feminino numa pegada bem específica que a gente vai explorar aqui, mas eu estou totalmente alinhado contigo quando você fez o comentário de que assim, transformação vai ocorrer no coletivo quando ela acontecer individualmente. Senão a gente tentar mudar o fora sem mudar o dentro, o efeito a gente já viu. Tantas coisas que a gente tentou construir socialmente que tiveram muitas vezes o impacto oposto ao que era a intenção original, né? Então assim, o trabalho começa com essa mirada para dentro. E o que é talvez o mais difícil, algumas pessoas que eu sigo, assim, tem alguns dos meus gurus, né, tem uma visão de que assim, a mulher, até pela sua constituição biológica, ela acaba tendo um convite a esse olhar para dentro que vem dos seus ciclos, né? Quando ela tem a menarca, tem a primeira menstruação, então a menina tem que olhar o que é isso, o que está acontecendo com o meu corpo. Necessariamente. Necessariamente. Ela é convidada a isso, e biologicamente convidada. Né? E os homens não têm esse convite biológico. Então, assim, não é natural que a gente faça esse movimento de se auto-entender, auto-investigar, olhar para dentro. Autopercepção. Autopercepção. Né? E por isso que, de certa forma, uma coisa que a gente estava comentando, né? As tribos tradicionais faziam rituais iniciatórios, iniciáticos, para os meninos. Para as meninas também, mas as meninas têm uma marca biológica definida. Que é um ritual. Que é um ritual. E os meninos, ao não terem essa marca, os nossos ancestrais faziam isso mais ou menos na mesma idade, em volta de 11, 12 anos. E a gente pode comentar o que é esse ritual. Enfim, ele muda um pouco de perfil de tribo para tribo, mas tem algumas características comuns. E, essencialmente, ele tira o menino do universo da mãe e mergulha esse menino no universo do pai, no universo do masculino, dos pais, né, dos anciãos. Permite essa transição, né, que agora exatamente. Muitas vezes não está acontecendo e tem sérias consequências isso. Mas ainda antes da gente avançar nesse papo, eu quero então te falar que hoje o tema é esse, que está posto na mesa já. Vamos falar sobre o masculino ferido. Quase que eu falo feminino. Que é a minha praia, que eu sempre falo. Hoje nós vamos falar sobre o masculino ferido, sobre a dor dos homens, sobre a dor do masculino. Como nós podemos olhar para isso, ter compaixão, ajudar, como a gente pode interagir desse lugar também. Mas eu quero perguntar para você, Arrande, começando o papo assim, o que aconteceu na sua vida que te fez olhar para dentro? Desde muito pequeno eu me lembro que assim, eu sempre fui um rato de biblioteca, né? Eu sempre quis ler muito rápido, comecei com gibi, acho que como todo mundo começa, mas eu me lembro que quando os primeiros livros que eu peguei ainda em tenra idade tinham alguma relação com temáticas do Oriente, com o tema do mestre e do discípulo, especialmente história zen, história do budismo. Eu fui ler esse negócio muito cedo. Então eu sempre fui assim meio que um buscador, né? Um cara inquieto, assim, né? A sensação de estar vivendo o dia a dia e falar, será que é só isso? Ou tem mais coisa? Né? E aí eu fiz um caminho que passou, aos 18 anos eu entrei num grupo que aqui em São Paulo é um grupo ligado ao Gurdjieff, que é um dos grandes mestres do Oriente. Ele veio... Gente, essa é uma referência para mim maravilhosa. Maravilhosa, né? O Gurdjieff veio para o Ocidente e nos anos 20, né, ele migrou, fugindo da Revolução Russa, com 200 famílias que dependiam dele. E ele veio para os arredores de Paris e ali criou um Instituto de Desenvolvimento Humano. E quando eu conheci o trabalho dele, foi um negócio assim que me encantou, né? E aí aquilo passou. Eu passei alguns anos nesse grupo e com o trabalho do Gurdjieff. E aí, anos depois, isso acabou ficando numa gaveta. Eu fui fazer minha pós-graduação, eu sou economista de formação, fui fazer meu mestrado. Você é economista? Eu sou economista, né? Ou um ex-economista, né? Hoje eu trabalho no mundo corporativo com outra atividade, mas eu sou economista de formação. E aí eu fui cuidar da minha carreira, né? Cuidar do mestrado, doutorado, eu mirei a carreira acadêmica, segui por aí. E esses temas todos ficaram meio numa gaveta, os temas de autorreflexão, etc. Até num encontro quase por acaso, quando eu conheci o Vassanti, que é um norueguês que foi um dos guarda-costas do Osho, aquele místico indiano. Ele era um dos 7 samurais, o Vassanti. Eu tive num retiro com ele no Chile, foi aí que, de repente, eu estava reabrindo aquela gaveta. Eu falei, ixi, parecia exatamente as reuniões do grupo do Gurdjieff, só que numa outra pegada. E aí eu descobri meditação ativa. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 29. Novo ainda, né? 29, não era tão novinho, quase 30. Já tinha quase 30. E aí eu fiquei um ano fazendo retiros com ele e decidi, um dia parou de fazer sentido morar no Brasil, eu larguei tudo, fui morar na comunidade dele na Noruega.
Fui para ficar 1 ano, acabei ficando 4 anos lá. E nesse período também foi um momento de total desconstrução do que eu entendia como a minha identidade, né? De quem era aquele economista bem-sucedido que morava em Porto Alegre e tal. De repente eu fui para o exterior e tudo começou a colapsar, né? E nesse processo do colapso da minha vida eu conheci o trabalho do David Deida, que eu mencionei, que é quem para mim melhor resumiu ou sistematizou, né, esses temas do o que é o masculino em cada um de nós, o que é o feminino em cada um de nós e o que é a polaridade entre os dois. E aquilo para mim, quando eu peguei o primeiro livro dele, eu falei, gente, isso aqui vai salvar meu casamento, né? Porque eu era casado com uma norueguesa e claro que era tarde demais para fazer alguma coisa, então o casamento não foi salvo. Mas aí eu, através dos livros, acabei chegando num professor que ele era aluno do David, fazia grupos de homens na Suécia em 2004. Em 2004 fazia grupo de homens na Suécia. Aí eu fui fazer esse grupo com o Alex e o grupo foi a primeira revelação. Aí eu voltei nos livros com uma outra visão. Falei, cara, tudo que é a diferença entre você ler o menu, ler o cardápio do restaurante ou comer a comida, né? E aí eu voltei no grupo de homens assim, falei, cara, eu vou fazer, é isso que eu preciso fazer para minha vida. E aí comecei um grupo de homens na Noruega, aí conheci o David Deida na Suécia no primeiro workshop que ele fez lá. E no ano seguinte fui assistente dele também na Suécia, né? E esse trabalho para mim foi revolucionário, porque ele ajudou a organizar temas assim da minha relação com o meu emocional, da minha relação com o meu corpo, as inadequações todas, porque eu era assim, eu me sentia, talvez a descrição... Se você voltasse lá no tempo, como que era aquele homem, né, que estava descobrindo e como você está hoje, assim, quais são as grandes mudanças e impactos pessoais? Eu diria que a principal mudança é que assim, eu era só um grande cabeção e o corpo servia para alimentar o meu cérebro. É como se fosse um triângulo invertido, assim, né? Minha cabeça continua grande, isso não mudou, né? Mas certas características físicas é melhor a gente aceitá-las, né? Mas a sensação de que, assim, eu tinha um absoluto desconhecimento da minha vida emocional. Era algo assim, eu conhecia emoções na teoria. Eu conhecia tudo na teoria. Conhecia o mundo na teoria. O seu caminho era um caminho intelectual, né? Intelectual. Talvez ainda seja, né? Intelectual. Mas agora tá ancorado. Então, a curiosidade intelectual se manteve, né? Esse spark, né? Essa faísca de querer ler tudo, querer saber sobre tudo. Mas naquele período, antes de eu conhecer esse trabalho da meditação ativa e o trabalho do David, é a sensação de que eu não tinha corpo, eu estava desconectado do meu corpo. Por exemplo, eu não tinha noção de que eu estava sentado numa bomba de fúria, não era raiva, era fúria. Uau. E aí eu tinha um perfil de relacionamento muito curioso. Todas as minhas namoradas até aquela data eram mulheres muito raivosas. Vocês estão ouvindo isso? Eram mulheres assim que tinham, sabe, mais bravas, mais assim. E é muito conveniente para um sujeito que não se apropria da própria raiva, como era o meu caso. Você tem uma namorada braba, porque você sai para jantar com ela, a comida tá ruim, quem reclama? Ela. E eu fico com cara de bom moço. Então essa síndrome que a gente chama... Ela dá expressão e vazão. Exato, ela dá expressão e vazão a uma emoção que às vezes nem é dela, mas está tão contida e abafada aqui dentro que vai sair em algum lugar. Agora eu não vou resistir. Esse exemplo é tão incrível, que isso me lembra de falar para vocês que as relações, os casamentos, os namoros, relações duradouras, né, são comunidades de destino. E a gente comunga das mesmas emoções, a gente comunga de movimentos de alma, um está olhando para a morte, o outro começa a olhar para a morte, um está tomado de fúria, o outro expressa a fúria. Eu tinha um amigo que trabalhava na Polícia Federal e, enfim, estava vivendo horrores no trabalho dele, porque ele tinha um trabalho com criminosos internacionais, etc. E ele dizia para mim, eu não conto para minha mulher, Ana, eu chego em casa e eu não conto para ela o que eu vivo, só que ela tinha terror noturno. Uau. A gente intui, né, em algum lugar, a gente está conectado. Né? Completamente, então, o campo dos dois está completamente conectado. Nada misterioso, né? E aí eu tive um processo de descoberta desse emocional que demorou. Quando eu comecei a fazer as meditações ativas, tem uma das meditações chamada meditação dinâmica do Osho. Em geral, a recomendação é fazer de manhã cedo, ela dura 1 hora. Eu fiz muitas vezes. Ela é muito catártica. A Nataraja é outra? Não, é dinâmica mesmo. Você respira caoticamente, aí tem uma fase de catarse em que você deixa expressar tudo, depois tem o você fica saltando com os braços pro alto, assim, paralisa em silêncio em algum momento, depois dança. São 5 estágios. Eu fazia com o Eduardo Chinachique. De manhã, em jejum. Com certeza, ele faz também. Então, assim, eu precisei fazer mais de 20 dias para começar a sentir alguma coisa. Só que aí, quando abriu a caixa de Pandora, eu falei, caraca,
caraca, tem tudo isso aqui dentro. E eu me lembro, que foi curioso, é que um ano antes de eu começar, eu fui a um retiro do Vassante e vi uma menina norueguesa fazendo essa meditação. E na época, eu estava ainda na minha bolha eu sou um cara da paz, não sinto raiva. Eu estava fazendo meu tai chi ali fora e essa menina começou a gritar dentro do dojo, onde era o espaço, né? Eu falei, gente, que maluquice, essa moça deve estar passando por algo muito difícil, né? Esse negócio é para esses europeus reprimidos, né? Esse é o tamanho do meu desconhecimento de mim mesmo, né? Mas é interessante porque muitas pessoas que eu vejo, né, nos trabalhos que eu faço, nos retiros, nos workshops, no Mulheres Originais, todos os nossos eventos, quando chega alguém que está começando a trilha, escuta alguém expor um problema, algo profundo e forte, fala, nossa, ela tem muito mais problemas do que eu. Nossa, essas pessoas aqui, eu fiquei impactada, que forte. Mas não é porque essa pessoa que está dizendo isso não tenha problemas fortes e profundos, é que ela não tem consciência e coragem de expor. Ela não consegue dar vazão a isso. É exatamente esse processo que o Arranjo está descrevendo, né? E a consciência é o primeiro passo, né? Então você descobrir isso, né? E eu acho que eu tive uma fortuna, né? Uma sorte muito grande de estar com o meu guru, Vassante, na época, porque quando começou a abrir a caixa de Pandora, foi assim, e agora, o que eu faço? Como é que eu lido com isso? E ele dava risada e falava, é isso aí, agora dá as boas-vindas, deixa vir, tem um monte de coisa para sair desse baú. E vai. E você falou da conexão, né? Quando meu casamento estava terminando, assim, eu tive algumas sessões de dinâmica que o tema era ela, né? Então eu estava lá na catarse, assim, expressando a minha raiva, a minha fúria. E eu voltei para casa. Um desses dias eu voltei, ela não estava no mesmo espaço, a gente morava a 8 quilômetros do mesmo lugar. Quando eu voltei para casa, ela tinha passado mal. Uau. Eu cheguei, ela falou, hoje foi forte, né? Eu falei, ela estava vomitando aqui. Então, você vê, a gente tá conectado. Os índios, a tradição do Caminho Vermelho fala da teia de aranha, né? Como se o universo fosse uma gigante teia de aranha, né? Então, acontece uma coisa aqui, a aranha percebe do outro lado. Então, distância não importa, né? Então, esse negócio que é o trabalho importante que a gente faz com as constelações familiares, né? As pessoas falam, mas como assim que eu posso acessar uma informação de um avô, de uma avó, de alguém lá de trás, que eu nem conheci, nem convivi, que já morreu? Porque a gente está falando sobre o princípio de não localidade e não temporalidade, né? É um princípio quântico. E é deste não local e não tempo que tudo está conectado com tudo. Né? E aí, como você falou, o primeiro movimento é o tomar consciência, né? Essa pessoa que está chegando e fala, nossa, todo mundo aqui tem tanto problema, eu estou tão bem. Aí a pessoa começa a descobrir, caraca, eu não estou tão bem. Né? Ou eu estou tão adormecido. O adormecido é super importante, né? E a gente está muito acostumado a usar vários entorpecentes, né? Muitos. Então os entorpecentes são um fator que nos deixa nesse lugar de dormência, né? Ou distraídos, né? Distraído, né? Então, assim, aí tem uma questão muito legal que é olhar, tem um estilo de se entorpecer no masculino e um estilo de se entorpecer no feminino. Qual é o do masculino? O do masculino é tudo que me esvazia. Então, por exemplo, se eu estou tenso, o que acontece? O cara tem um trabalho estressante, né, uma rotina muito intensa, reuniões, chega em casa, põe um esquinho no copo, senta e fica zapeando vendo a televisão. Não está assistindo nada. Entende isso como relaxar. Isso é um relaxamento. Num nível muito superficial, é um relaxamento. Ele dá aquela desligada geral. Então, a sensação que o álcool propicia, ou maconha, ou entorpecentes em geral, é essa sensação de, ufa, deu aquela desligada. A outra forma de desligar é a ejaculação. Então, o sexo também tem esse efeito, muitas vezes, essa necessidade de se esvaziar, porque o sexo dá a ejaculação, especialmente, dá esse esvaziamento, né? No passado, a gente, ou ainda hoje faz, infelizmente, em alguns lugares, né? Uma das formas de eu me exercer minha liberdade era conquistar o outro. Né? Então, a motivação das guerras vem desse lugar também. Né? Tá tudo ligado à mesma intenção de liberdade, né? de retomar a liberdade, que é como se fosse uma sensação de liberdade da qual eu me esqueci. Então, o masculino insatisfeito se sente sobrecarregado. É o peso da vida nas minhas costas, e do qual eu tenho que me livrar da maneira que for. Uma outra maneira é esporte. Jogo de futebol. O cara vai na final do jogo. Né? Você sabia que tem um detalhe curioso? Os homens fazem muito mais barulho na final do campeonato do que quando fazem sexo com as suas mulheres. Né? Porque na final do campeonato, aquela coisa catártica, vai lá, matou o juiz, xinga a torcida adversária. Aquilo é uma coisa que é uma simulação da guerra. É uma simulação da guerra. E porque a gente se esqueceu de outras formas mais maduras, mais conscientes,
de reconectar com o princípio do masculino que é vazio, e por ser vazio já é livre. Quando eu estou conectado com o meu masculino, nada é um peso, nada é difícil, porque o masculino é essa sensação de estar livre, né? De consciência. Consciência é algo sem limites, né? Não tem tempo, não tem espaço, como você falou, é atemporal e não geográfico, né? Não local. Não local. Então essa característica é uma característica muito forte assim, da sensação, da percepção do masculino, né? Na sua essência. E esse papo não pode ser só um papo teórico. Aí eu volto para o meu triângulo, né? Onde é que eu desinverti o triângulo? Quando eu comecei a sentir o corpo. Então não tem outra alternativa, né? Você tem que passar pelo corpo. Corpo emocional, corpo físico. E essa corporificação é uma parte inevitável do caminho. Você sabe que o que me chocou mesmo quando eu estava te escutando, assim, me impactou positivamente, foi exatamente isso. Porque todo o meu trabalho com as mulheres, nos círculos de mulheres, todo o meu trabalho, todo o caminho de cura do feminino, é o caminho de trazer as mulheres de volta para o corpo, né? Todo o meu trabalho é esse, de tomar consciência corporal, de compreender que a identidade feminina ela está ancorada no nosso útero, ela tem uma âncora biológica, e que nós nos reconectamos portanto, com o nosso feminino à medida que nós nos reconectamos com o nosso corpo, que a gente passa a se escutar. E esse é todo o caminho, esse é o cerne do trabalho que eu faço, que se você quiser, inclusive, se aprofundar, entender melhor, eu recomendo muito que você assine o portal Curar o Feminino. Na descrição de todos os podcasts tem um link aqui, baratinho, é ridículo, é uma Netflix aí de desenvolvimento pessoal. Eu recomendo que você vá lá e assista. Aliás, queria colocar uma aula sua lá, né? Vamos fazer. Vamos fazer? Claro. No portal? Claro. Vamos sim. E quando eu vi o Arrante falar, e ele falou sobre voltar para o corpo, eu falei, cara, ele está fazendo a mesma coisa com os homens, né? Através da meditação ativa e de caminhos semelhantes, muito semelhantes, fazendo esse processo de volta para casa também, que eu falo para as mulheres, de reconexão. E isso foi a grande ponte para mim no início, né? E não tem atalho, né, Ana? Eu digo assim, às vezes a gente entende um conceito, mas se eu não consigo expressar aquele conceito como uma transformação real no meu dia a dia, não tem utilidade nenhuma, é uma ideia, né? E a dificuldade, ou o desafio, é que realmente essa expressão a gente vai passar por certos obstáculos, né? Vários, né? Vários. Você muda uma ideia muito rápido. A gente pode trocar uma ideia, eu pensava uma coisa, conversei com você e falou, agora eu penso diferente. Você me convenceu de um ponto que eu não tinha visto. Então a gente muda de ideia muito rápido. O emocional demora um pouco mais, né? Então assim, eu tenho certas memórias. Quando você me diz uma frase que eu reajo porque aquilo eu não sei porquê, mas pode ser uma coisa da minha infância, um gatilho. Então tem uma resposta emocional inconsciente que é negativa porque você me criou um gatilho. Então eu vou ter que fazer terapia, vou trabalhar o meu emocional para ganhar espaço. Agora você me provoca e fala, olha só o meu gatilho. Já não me pega mais, mas a reação emocional ela ainda está lá no fundo, mas você não é dominado por ela. E fisicamente é a mesma coisa. Se eu passei 50 anos da minha vida exercitando este yoga, né, para eu relaxar e respirar mais plenamente, né? Eu vou levar algum tempo. Então assim, as pessoas fazem academia, né? Hoje todo mundo precisa estar em forma, mostrar o barriga tanquinho no Instagram, né? Demora, né? Não é de um dia para o outro. Então, acho que é fácil falar desse caminho do corpo para dentro, porque as pessoas entendem que o caminho físico demora. A pessoa que está lá em super boa forma, só ela sabe quantas 10 mil horas ela gastou para chegar naquele shape. Como meditar, né? As pessoas falam, não sei meditar. Porque quando eu medito, fecho os olhos, eu só escuto os meus entulhos emocionais, meus pensamentos. Daí eu falo, eu também, todo mundo é assim. Só que meditar é uma disciplina também, é como malhar. Então, na primeira vez, você não vai ter resultado nenhum. Talvez você não se sinta não tenha benefício ainda, né? Malhar também no começo você sente dor, fica com o músculo dolorido, você sente os limites, mas os resultados virão. Aí a gente precisa de consistência, né? Esses caminhos são caminhos de consistência, totalmente. Né? Eu lembro que eu ouvi um músico amigo meu, que é meu professor, inclusive, ele diz o seguinte, que uma vez ele viu um concerto, né, o cara era um excelente músico, assim, uma pessoa do lado dele falou, nossa, eu daria minha vida para tocar como esse cara. Ele falou, foi o que ele fez. Ele deu a vida dele para tocar piano daquele jeito, tocar um instrumento. Então, assim, você precisa se dedicar. Então, e uma das coisas mais difíceis de fazer esse olhar para dentro, começar essa dedicação, e aí eu provoco os homens, né, que estão nos ouvindo aqui, é você perceber e poder relatar o que você está sentindo nesse momento. Quando eu faço meus círculos de homens, eu fazia muitos grupos, faço os grupos online, né? Na pandemia a gente migrou tudo para online, eu só que fiz um ano atrás o primeiro grupo presencial depois de alguns anos.
O grupo online começa assim, cada um se apresenta, eu sou fulano de tal, eu sou a Hunt, estou falando aqui de São Paulo e hoje eu estou me sentindo feliz de estar aqui. E como é difícil fazer isso. Eu tenho homens que vêm para o grupo e falam, eu sou fulano, eu sou advogado da seccional da OAB aqui em Osasco, eu trabalho assim, e eu acho que os homens... Aí eu falo, pera só um pouquinho, como é que você está sentindo? Eu acho que os homens e a pandemia... Eu falo, não, você como é que está? Eu falo, não, eu acho que o masculino... Você. Aí o cara fala, não, acho que eu estou ansioso. Eu falo, opa, agora a gente consegue começar. Agora eu posso começar a trabalhar, eu tenho algo real. O cara descobriu que ele está ansioso. E está usando todas as referências bibliográficas possíveis, as amizades, as relações lá fora e as suas opiniões para não olhar para dentro. Porque vai incomodar. Se fosse confortável, estava todo mundo acordado, né? A gente não está acordado porque demanda trabalho. É subir, não é um caminhar desse ladeira abaixo, é um caminhar ladeira acima. Precisa de esforço. E isso é igual para homens e mulheres, né? Exatamente. Estamos falando igual. Do mesmo... Quando eu falo da mulher tola, que fala, que quer confirmação, que pergunta para as mulheres, o que você acha? O que você acha da minha roupa? O que você acha de eu ficar com esse cara ou não ficar? O que você acha de eu começar a trabalhar agora ou não? O que você acha de eu deixar minha filha na creche ou não deixar? Ou deixar em casa? O que você acha? O tempo todo pedindo confirmação para fora, olhando para fora, desconectada dela, do que ela sente. Ou na mulher tarefeira, cheque, ticando tarefas o dia inteiro, sem olhar para si, por um dia, 2 dias, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, até adoecer. Claro que a gente entra na mulher tarefeira, todas nós entramos, mas esses processos todos de estar fora, né? E não se conectar, então isso é igual para homens e mulheres, né? Eu queria te trazer 3 situações para a gente falar da dor do masculino. Queria escutar você, na sua experiência, na sua escuta tão apurada sobre os homens, né? E com isso quero falar para vocês que eu e a Hunt temos bons e abençoados momentos de conversas pessoais, de amigos, e todas as vezes que a gente conversa, eu saio com novas percepções sobre o masculino, sobre os homens. Legal. Você sempre faz um comentário, você sempre faz um grifo. Ou também aconteceu uma situação, eu quero falar isso aqui publicamente, eu vivi um momento da minha vida que eu tinha acabado um relacionamento e que eu estava num momento de muita dor. E aí a gente saiu para jantar e eu estava contando para a Hunt essa história, uma conversa muito íntima de amigos, muito afetiva. E aí eu contei para ele sobre a dor do meu parceiro, né? A dor da separação, etc. E a Hunt se emocionou. E eu fiquei muito tocada, muito tocada. E eu pensei 2 coisas. A primeira coisa eu pensei, quem tem um amigo que chora com a gente? Vai fazer chorar no podcast aqui. E a segunda, eu pensei mesmo nisso aquele dia. E a segunda coisa que eu pensei, como é raro um homem que é capaz de sentir a dor de outro homem. Isso é mais raro ainda. Isso é muito legal porque é uma das provocações que eu faço nos meus grupos. Quando eu vou convidar os homens para vir para o grupo de homens, eu falo assim, você sabe qual é a dor do seu melhor amigo? E a resposta em geral é não. E é não porque eu não conheço meu amigo, mas porque às vezes, quantas vezes aconteceu na minha vida e até hoje, de ter assim, aquele amigo próximo, irmão, assim, de repente o cara some uns 2, 3 meses, você vai ver o cara passou por uma hospitalização, ou perdeu o emprego, ou se separou, está em depressão. E a última coisa que faz é puxar o telefone e falar, mano, preciso de ajuda. O homem não faz isso. Então a gente está num lugar muito solitário, né? Muito solitário. A gente está numa camisa de força tão apertada. E por que não faz? Tem várias razões, mas uma delas é que assim, se eu expuser minha vulnerabilidade, ameaça total. Entendeu? Assim, e aí é onde a gente vai testar as amizades mesmo, né? Quando você tem confiança e entrega para ligar para um amigo seu e falar, cara, tô mal, preciso conversar. Bora, vamos lá, tomar uma cerveja. Na hora. Eu não tenho, duvido que nenhum deles me atenderia se eu tivesse feito essa chamada. Mas é surpreendente até hoje, ou não é mais surpreendente, mas é impressionante como ainda acontece, da gente saber depois. Pô, fulano perdeu a mulher, o outro perdeu um órgão, um sofreu uma cirurgia. Porque o homem não se comunica, né? A gente está acostumado, os homens quando sentam juntos, é para contar vantagem, falar besteira, né? Olhar a mulherada, né? Dar aquela... E aí não dá real. E uma das coisas que a gente faz nos círculos é assim, vem cá, aqui está todo mundo para dar real um para o outro. Primeiro assim, eu vou dar real da minha vida, vou dizer como é que eu tô, se está bom, se está ruim, vou compartilhar com vocês. E vou dar real para o outro, porque se o cara começar a falar, vai falar, cara, acho que você está se enganando. Vamos olhar isso aí direito.
É a terceira vez que você fala a mesma história. Vamos olhar? Tem mais coisa aí por trás. Então, como é importante fazer essas conversas de forma franca. E aí, de novo, volto por esse lugar. Eu só consigo sentir a dor do outro homem se eu sentir a minha dor. Exato. Então, volta para aquele primeiro movimento. Começa tudo aqui dentro. Né? Que é a frase que eu mais falo para as mulheres, na minha mentoria, para mulheres que querem trabalhar com mulheres. Eu só levo outra mulher até onde eu fui dentro de mim. É sobre a gente, sempre. Sempre o caminho começa pela gente. E como é precioso, né, Arrante, a gente construir espaços protegidos, espaços seguros, espaços respeitosos, onde as pessoas, tanto as mulheres quanto os homens, se sentem em condição de se expor. Né? Para as mulheres que têm permissão social para chorar, para ser vítima, para se vulnerabilizar, é tão difícil entrar em contato com a própria vulnerabilidade, embora também, vamos dizer aqui, né? Já falamos em outros episódios, se você não viu, você tem que voltar lá no primeiro, recomendo que você assista o primeiro. A gente tem falado o quanto as mulheres estão num modus operandi masculino, quanto elas estão, né, atuando de uma forma muito masculina. E falando, aqui nós estamos falando de princípios masculino e feminino dentro de homens e mulheres, né? Lembrando você, se você não entendeu isso, volta no primeiro episódio. Agora, se para as mulheres que têm toda essa permissão é difícil, para os homens, então, uau, né? É muito mais difícil. Mas vamos lá para as minhas três questões, três histórias que me tocaram profundamente, né? A primeira história é um rapaz, um amigo, digamos assim, um amigo de um amigo que eu conheci, e ele estava me contando a história sobre a grande dificuldade que ele viveu com a ex-mulher depois da separação, do divórcio, a um nível assim tão difícil que ele simplesmente chegou a um momento que desistiu dos filhos. Ele tentou de diversas maneiras e havia um obstáculo tão grande a partir da dor da relação deles que não se resolveu, da dor do homem e da mulher, que derrama na mãe e no pai, né? E ele não conseguia exercer a paternidade dele. E o quanto ele se sente hoje frustrado, culpado, derrotado na vida por estar longe dos filhos, né? Por ter uma relação que de vez em quando encontra os filhos, mas uma coisa assim muito superficial. Ele fala, eu vejo meus filhos, eu ligo, mas eu perdi, eu não assisti o crescimento deles. É como se ele dissesse assim para mim, numa outra linguagem, eu perdi o fio condutor, o fio do meu coração que liga no coração dos meus filhos, isso se esgarçou, se perdeu. E o quanto isso é doloroso e o quanto ele não lutou por isso, o que me chamou a atenção. Porque uma mulher, sei lá, esperneia, grita, pede ajuda, fala com todo mundo, sei lá, vai no juiz. E o quanto ele não achou lugar de expressar essa dor e foi se retirando, e foi se retirando, e foi se retirando, e entrou nesse lugar de profunda solidão. Essa é a primeira história. Uma de cada vez? Pode ser. Eu acho que tem tantas camadas nessa história, né? Uma das coisas que é talvez um fio comum, né? Um ponto comum na relação dos casais, e casais que se separam, acontece muito isso, o homem, se tem uma essência mais masculina, depois a gente pode falar o que é isso. Esse é um homem bem né? masculino. Então, o masculino, em cada um de nós, homens ou mulheres, o masculino tem essa tendência a ficar um pouco de fora dos acontecimentos. Porque o masculino em nós é como se fosse assim, é como se estivesse observando a minha vida num filme, né? Tá passando numa tela de cinema, eu estou observando o que está acontecendo. Então, assim, o envolver-se, quase que em qualquer coisa, é um esforço. E quando acontece uma situação de conflito emocional, ou onde há emoções, o masculino fala assim, não vou entrar aí. Muito complexo. Né? É algo que é ameaçador. O universo emocional é um negócio, eu falo por a minha experiência, era desconhecido para mim. Eu desconhecia o tanto de emoções que eu tinha sentado em lugares diferentes no meu corpo. Então, eu não conhecer esse universo também já gera essa sensação de que assim, qualquer coisa que envolva um conflito mais próximo do coração é difícil de lidar. O homem lida muito bem com conflito na rua, de novo, né? A gente está acostumado no trabalho, eu brigo pelo contrato, eu brigo para fazer a meta de vendas, eu discuto com o meu sócio, isso a gente faz sem nenhum problema. Agora, quando a situação tem um componente emocional, é muito perto de casa, né? E aí é uma tendência a se desligar. Então, é natural, como você falou, que haja essa situação em que a mulher teria brigado muito mais, teria ido ao juiz, vou reivindicar meus direitos, eu quero ver meus filhos, eu quero estar presente. E eu vejo assim, a maioria das situações de separação que eu conheço acaba acontecendo o contrário. As mulheres gostariam que os ex
né? Maridos se envolvessem mais. Se envolvessem mais no dia a dia. Mas o sujeito às vezes não sabe nem o aniversário de cada criança, não sabe onde está a carteira de vacinação, qual o nome da professora, não conhece isso. Então a tendência do homem é fazer esse desligamento, né? No caso que você relatou, essa pessoa, esse homem que passou por isso, se deu conta talvez tardiamente, né, de que assim, ele gostaria de ter um investimento emocional mais forte, mas esse afastamento acabou sendo inevitável, né, pela sua natureza, né? Eu vi vários homens, eu vi essa história várias vezes, e eu vi vários homens que eles entram no lugar como se fosse assim, já que falam mal de mim, ou já que não gostam de mim, ou já que não me querem, ou já que eu não tenho espaço, então eu vou me retirar. Tem um dar de ombros e sair, né? Sai de cena. Mas com uma dor. Claro. Né? É aquela história, quando a gente discute, o que o homem faz? Eu vou me embora, né? Não dá para conversar com você quando você está nesse estado. O cara sai, bate a porta e vai caminhar, vai fazer alguma coisa. Né? Amanhã a gente conversa. Né? Quando você se acalmar. Isso faz tudo. Deve ser muito assustador. É muito assustador. Todos são componentes desse mesmo lugar, onde tem uma tensão emocional, é muito íntimo, não sei lidar com isso. É muito difícil o cara ficar na situação e falar, uau, você está com raiva de mim. Eu estou sentindo a sua raiva. Está tudo bem. Eu não preciso correr da sua raiva. É difícil ficar nesse lugar. Poucos homens dão conta disso. Né? A gente não dá conta da própria emoção. Por isso que o pacto de silêncio entre os homens é um pacto para eu não expressar a minha verdade emocional. A gente fica todo mundo quietinho, tomando cerveja, fazendo de conta que está tudo bem. Quando alguém não está bem, some da roda. É isso que eu falei, o amigo que desaparece. Né? Só volta quando resolveu a situação. Aí volta para a roda. Né? E aí essa dor fica, né? Porque esses vínculos, o vínculo com filhos, né? Depois que a criança cresceu, você não vai mais ver ela aos 6 anos, se ela tiver 8, 9, já passou. Aquela fase você perdeu. Então como é que você retoma, né? É triste mesmo. Tem uma dimensão sistêmica disso que eu acho que é bacana falar também, né? A gente tem uma ideia daquele que parte, que é uma ideia muito rasa, né? De que sim. O homem que parte é sempre um homem abandônico. Mas, na verdade, eu vejo, através das constelações familiares, através desse trabalho que eu faço com as mulheres, né? Que é da constelação aplicada, o trabalho com mulheres, quando eu vejo a linhagem feminina, a gente tem lá a avó que o avô morreu e deixou ela viúva muito cedo, com um monte de filhos, ela teve que se virar sozinha. Aí tem a mãe que teve uma relação super difícil com o pai, ou o pai era alcoolista, ou alguma coisa muito difícil aconteceu, ou houve violência. Também tem um registro do masculino muito ruim, ou de abandono, ou de violência. E aí você vê a terceira ou a quarta geração, às vezes, onde o registro do masculino é um registro tão difícil que ela já não conta com o masculino, que ela não acredita que vai poder contar com o masculino, e onde ela aprendeu nessa informação que chega, né, e hoje a gente entende isso através da epigenética, essa informação desse campo morfogenético, da linhagem dela, ela já se posiciona na vida como alguém que não vai ter um homem para apoiá-la. Então ela quer matar as bolas no peito e deixa comigo. E nesse movimento, muitas vezes, ela não dá espaço para o masculino. Né? Não tem espaço, simplesmente não tem espaço. E às vezes tem uma raiva transgeracional do masculino, e no Brasil, inclusive, é uma coisa muito comum. Não sei se eu já comentei isso com você, Arrante. Muitas vezes, quando eu faço constelações familiares com mulheres, tem uma mulher que vem falando, eu tenho uma raiva dos homens, tenho uma raiva do meu marido, eu tenho uma raiva que eu não sei explicar. Ele é até legal, ele é até bom, não sei o quê, ele até tenta, mas eu tenho uma raiva, uma coisa que vira e mexe, eu esbarro nisso. Quando a gente faz a constelação, é comum que lá atrás tem uma índia que foi pega no laço. Na nossa história brasileira, isso é comum no Brasil. Então tem uma índia lá atrás, aquela família nasceu de um encontro, que é um encontro de dominação. Forçado. E é muito louco, porque no final também tem amor. No sentido, não um amor romântico, né? Sim. Mas tem algo que floresce a vida ali, desse encontro. Então é uma coisa muito ambivalente, que muitas vezes inaugura uma guerra entre o feminino e o masculino, uma guerra sistêmica que se estende de geração em geração. E tem lá uma neta, uma bisneta, uma tataraneta, com ódio dos homens, e ela não acha na biografia dela, mas por quê? Por que eu tenho essa raiva? É muito interessante isso. Então, também muitas mulheres que têm essa raiva do masculino, que excluem o masculino, também não dão espaço para os homens. Então, também existem homens que se afastam por amor. Também existem homens que partem porque não há espaço para eles.
Isso, nossa, toca meu coração profundamente. Para mim também tem um lugar, esse lugar de exclusão do masculino, que é um lugar que a gente vive muito fortemente no mundo ocidental, acho que a partir dos anos 60, né? Quando você teve o crescimento do movimento feminista, que é super importante, acho que conseguiu avanços enormes. Claro. E inclusive o movimento dos homens, ele começa na esteira do movimento feminista. Então quando as mulheres começam, duas coisas importantes aconteceram nos anos 60, né? A pílula, que deu a liberdade do controle sobre o próprio útero e a reprodução, e a entrada no mercado de trabalho, né, que foi uma grande ascensão importante que precisava acontecer. E aí os homens começaram a se olhar também, falaram, peraí, a minha mulher está indo trabalhar coisas que não podia, a minha mãe não podia, mas a minha mulher pode. E aí quem vai cuidar de mim? Opa, aí acende o alerta, né? Eu tenho que cuidar de mim, né? Então assim, que bom que a gente avançou para esse lugar, porque que bom que a gente foi para um lugar onde assim as relações seria idealmente relações entre duas pessoas que sabem muito bem se cuidar. Eu não dependo um do outro, financeiramente, emocionalmente, né? Então, cada um cuida da sua vida e a gente decidiu estar juntos, né? E construir algo que vai além das codependências, né? Então, isso é uma transição importante. Eu chamo de saída do primeiro estágio, que era aquele modelo matriarcal, patriarcal, tradicional, né? Mamãe é dona de casa, o papai trabalha fora, né? E a gente resolve as coisas. Do portão para fora é o pai, do portão para dentro é a mãe, né? A gente migrou disso para um lugar onde os dois têm direitos iguais. O típico acordo patriarcal, né? Acordo patriarcal, né? Onde o provedor, né, o que vai caçar, e a mulher que cuida da cria. E ainda é extremamente interessante ver como os homens ainda hoje, talvez a geração hoje menos 20 a menos, esteja mudando isso. Mas eu ainda escuto essa coisa, o homem precisa ter esse lugar do provedor. Então, se eu estou com uma mulher e ela ganha mais do que eu, ela provê para o lar, aquilo é complicado para a maioria dos homens de lidar, entendeu? Eu acho que 30 menos... Talvez 30 menos, né? Você é mais mudar. otimista que eu. Mas é isso é um movimento importante e eu acho que essa exclusão do masculino, que é muito presente em certas vertentes, não é todo o feminismo, mas algumas vertentes na quarta onda assim, são bastante radicais, né? Que tem essa coisa assim, homem não... E é o mesmo discurso... Que vai de novo para a exclusão do masculino. Volta para a exclusão do masculino. Exato. Homem não presta, homem é todo igual. Que é a mesma coisa que o menino cresce ouvindo da versão masculina, que é menino não chora, para com isso, né? Não pode usar menino veste azul, menina veste rosa. Esses condicionamentos que são limitantes da nossa expressão individual para meninos e para homens e mulheres, para meninos e para meninas. E essas educações, essa educação sexista, né, que gerou grande parte dessa desconexão, dessa validação da violência dos meninos em relação às meninas, né, que é muito sério. Mas voltando aqui, isso que você está falando é exatamente o que casa com a segunda história, que é sobre a alienação parental dos homens. Olha só. Né? Então eu vi no Instagram de um amigo ontem e hoje, ele postou 2 vídeos muito comoventes de meninas adolescentes chorando e falando, a minha mãe sempre falava mal do meu pai, ela não falava nem o nome dele, ela dizia que ele não me amava, que ele não queria saber de mim, e ela sempre me dizia, avisa seu pai que vai ser seu aniversário, porque você não vai lembrar. E eu ligava para ele dias antes para avisá-lo. E eu cresci vendo meu pai como essa figura ausente, desconectada, desrespeitosa, sem vínculo afetivo nenhum comigo. E um dia meu pai falou para mim que ia mudar para minha cidade. Eu falei para minha mãe, ela falou, ela nunca vai mudar para cá por sua causa. Coisas assim muito bélicas, né? Muito agressivas. E o quanto um processo desse de alienação parental, né, destrói as crianças e o quanto coloca o masculino nesse lugar de exclusão e de dor tão profundo. E esse amigo que postou esse vídeo escreveu, eu fui vítima de alienação parental. E aquilo me tocou tão profundamente, falando com os homens, né, fazendo uma chamada para os homens, né, defendam-se, era um pouco isso. E era um pouco sobre isso, né, a minha segunda história. Eu acho que tem um lugar importante da gente fazer o defenda-se com consciência, com amorosidade, né? Porque tem um lugar perigoso. Senão vira guerra, né? Exatamente. Tem um lugar perigoso, tem um movimento conservador hoje nos Estados Unidos chamado MGTOW, M-G-T-O-W. A sigla quer dizer Men Going Their Own Way, homens seguindo seu próprio caminho. São caras da minha faixa etária, 50 e pouco, orientando os homens jovens na faixa de 20 anos, falando assim, olha, não se relacione com mulher. Uau. Mulher é só para fazer sexo. Porque se você se relacionar, se apaixonar, casar, ter filhos, 10, 15, 20 anos depois ela se separa de você, ela leva tudo. Então são homens que passaram por divórcios traumáticos. Quanta dor, né? E estão transmitindo uma dor geracional e reforçando um movimento de exclusão, de separação.
Então eles estão se trancando numa bolha, né, que tem várias bolhas nas quais o masculino contemporâneo está trancafiado, e a gente tem que fazer um enorme esforço coletivo de tirar os caras dessas caixas apertadas, de resgatar. Então, assim, como é que a gente faz esse resgate, né? A alienação parental é um negócio gravíssimo, né? E é muito difícil pensar, talvez só a pessoa mesmo, né? O filho ou a filha que passou por esse processo, que tendo muita disposição, muita vontade de reconectar com o pai ou a mãe que foi alienado, né? O que acontece dos dois lados, eu acho que é mais comum com o masculino, mas acontece dos dois lados. Talvez o filho tenha que ter esse movimento de reencontro, porque às vezes realmente entre os adultos não há mais esperança de diálogo, esperança de conexão, possibilidade. Né? Então a gente tem que procurar individualmente isso. E é difícil demais fazer esse resgate, muito doloroso. Eu tive uma experiência muito forte numa constelação familiar. É uma história que eu já contei algumas vezes, talvez os meus alunos já tenham escutado. Eu estava atendendo uma moça dos seus 23, 24 anos e ela, do nascimento até os 16 anos, ela cresceu com a mãe falando: seu pai não te ama, não quer saber de você, porque o pai, de fato, os pais romperam, né? E o pai se afastou, se ausentou. E até os 16 ela escutou isso: seu pai não te ama, seu pai não quer saber de você, você não é importante para ele, seu pai não te assumiu, etc, etc. Aos 16 anos ela sentia muita falta do pai, queria saber quem era o pai, queria conhecer o pai, falou com a mãe, não conhecia. Uau. Falou com a mãe e foi conhecer o pai, foi atrás do pai. E aí dos 16 aos 23, 24, quando eu a conheci, ela tinha um relacionamento com o pai que ela, palavras dela, nomeou de burocrático. Ela falou: Ana, tem uma relação burocrática com meu pai. Encontro com ele de 15 em 15 dias, no final de semana, a gente sai, come alguma coisa, não sei o quê, mas eu não consigo me conectar com o coração do meu pai. Eu cresci entendendo que eu não era nada para ele, que eu não era importante para ele, que ele tinha virado as costas para mim. E eu não consigo, por mais que ele faça agora, que ele venha, que ele fale, que ele fale que me ama, eu não consigo sentir nada. E aí a gente começou uma constelação familiar. Isso foi durante a pandemia, era uma constelação online. Eu fui lá, não sei se você conhece constelação, mas enfim, coloquei um bonequinho para representá-la, um bonequinho para representar o pai. Quando eu ponho o bonequinho do pai, simplesmente abri o campo, não falei nada. Ela olha para o pai online e começa a chorar copiosamente e fala: Ana, o meu pai me ama, o meu pai me ama, o meu pai me ama. E chora, 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 chora. Nunca vou esquecer isso. Meu pai me ama, meu pai me ama. E ela, na verdade, se conectou profundamente com o campo do pai. É emocionante falar isso, né? Com o campo do pai, com o coração do pai dela. E isso é uma das coisas que me fascina também nas constelações familiares, a possibilidade das pessoas terem acesso direto ao próprio campo, sem a necessidade de um terapeuta que interprete e dê significado. E, às vezes, o amor estava ali e a gente não via. Né? Então, como é forte, nunca mais essa menina foi a mesma. Né? É impossível. Claro. E como é forte quando a gente consegue soltar as narrativas familiares, soltar os julgamentos e poder fazer essa reconexão. Com isso, eu não quero dizer que é sempre assim, não estou culpabilizando a mãe, porque também vejo que há uma enorme dor dessa mãe. Houve sim um afastamento, que eu não sei até onde é um abandono ou não, porque aí entram todas essas questões. Quando eu olho para uma família hoje, como consteladora, eu vejo os dois movimentos. Eu vejo aquele que parte e eu vejo aquele que empurra para fora. Então, tem um movimento de ambos os lados. Né? E muitas vezes por dor, movido por dor dos dois lados. Agora, falando da dor do masculino, Arrante, essa dor é invisível, né? As pessoas não conseguem ver o sofrimento dos homens. A mulher perde um filho, terceira história, ela chora, chora, as pessoas... perda de filho não é uma coisa muito acolhida na nossa sociedade. As pessoas falam: mas vai ter outro. Ok, que eu vou ter outro, mas eu estou chorando por esse no momento. Né? Isso é muito comum. As mulheres falarem para elas mesmas, para as outras, umas para as outras. Você vai ter outro, mas logo você engravida. Faz mais um aí. Exato. Então já não é muito acolhida. Mas enfim, a mulher pode chorar, ficar de luto, e o homem não. Imagina um homem chorando porque perdeu um filho. Não tem espaço social para isso, né? Então o cara fica quieto. E muitas vezes, inclusive, isso impacta a relação de casal, porque a mulher entende que ele não sofreu. Que para ele não foi importante. Quando na verdade para ele não havia o espaço para isso, né? Não tinha permissão interna nem externa, né? Para deixar isso
E o que os homens fazem com essas dores todas? A gente fica violento. Essa é uma resposta bem comum. Né? Então, assim, eu projeto no outro a culpa. Imagina, eu perdi um filho, é culpa de alguém. Posso culpar a mulher que não cuidou, posso culpar o médico, posso culpar o cara que atropelou se foi um acidente. Então, assim, tem uma culpa externa, né? E essa não expressão, isso vai para aquele, vai acumulando, vai avolumando esse lugar de tensão, de insatisfação com a vida. Essa sensação de que a vida é injusta, né? De que o universo me deve alguma coisa, né? E um dia esse cara arrebenta, né? Um dia a gota d'água, né? Por isso que eu acho que a gente vê tanta reação de violência extrema, especialmente o feminicídio, que cresceu tremendamente nos últimos meses, aqui, inclusive no país. E essa é uma expressão assim, a culpa é sua. Né? Eu vi relatos recentes, estava lendo um livro que a Raquel comprou, e assim, é assustador ver os depoimentos de homens que mataram mulher, depoimento de filhos, né, que observaram o pai matar a mãe, o namorado matar a ex-namorada, esse tipo de coisa. As razões são sempre as piores possíveis, não há justificativa. Né? Em nenhum caso foi uma defesa da vida, uma defesa pessoal. Não, foi você me desonrou, ou agora estou te mostrando como é que se comporta. Então, essa sensação de dominação, né, de exercer um controle sombrio, absolutamente sombrio. É aquilo que eu falei, eu sou livre para fazer o que eu bem entender. Isso é uma frase que no masculino sombrio resulta na guerra, né? Guerra, estupro, morte. Devastação. Essa é a expressão do masculino sombrio. Essa é a expressão pela qual a gente até entende hoje porque há uma exclusão tão grande do masculino, porque a gente fala, agora está na hora do movimento feminino, da liderança feminina, porque o planeta não aguenta mais. E é verdade, assim, o masculino levou à exaustão ambiental. Essa coisa dessa guerra desenfreada, né? A competição, né? O mundo capitalista tem essa competição desenfreada, um querendo dominar o outro, destruir o inimigo, etc. Olha onde a gente está indo, né? O planeta está muito bem, talvez o meio ambiente não seja compatível com a vida humana logo, se a gente não fizer alguma coisa rapidamente. Então a gente está num lugar, eu digo assim, a gente não está num lugar em que a gente precisa que os homens fiquem femininos. Não, a gente precisa que os homens fiquem conscientes. A gente precisa de mais homens conscientes, de mais masculino consciente. Então não é excluir nem o feminino, nem o masculino, mas como é que a gente trabalha juntos com essa noção de pressão de tempo, prioridade, de urgência, né, de que a gente precisa acolher as dores do outro, as diferenças entre nós, as semelhanças entre nós, e como é que a gente estabelece um lugar de trabalho comum. Porque a gente tem que se ajudar. Então, enquanto eu estiver indo para esse lugar em que assim, a culpa é minha mulher não sei o quê, meu marido não sei o quê, a gente não sai desse lugar de criação de opostos, que é tão fácil de fazer hoje em dia. Né? É o que a gente mais faz, né? E a gente saindo agora, indo para o outro lado da moeda, fala um pouco para mim, assim, como é que você vê esse movimento de cura, né, do masculino, as coisas boas desse encontro do masculino, do que o masculino provoca no feminino e vice-versa, quando existe um encontro na luz, né, um encontro saudável. Eu acho que o passo inicial, eu costumo propor isso, né, e daí a importância da gente estar fazendo esse trabalho. Você trabalhou as mulheres durante tantos anos, né? Eu trabalho com os homens e acho que esse trabalho é infinito, né? Eu acho que esse trabalho precisa ter esses dois momentos. Existe uma razão para as mulheres fazerem um trabalho só entre mulheres e uma razão para os homens fazerem um trabalho só entre homens, né? Você sabe que às vezes alguns homens comentam embaixo, mas homem não pode, os homens estão excluídos. Não, os homens não estão excluídos. A gente está criando um ambiente feminino onde a gente pode ir num lugar que as mulheres vão sozinhas. Exato. Na companhia de mulheres. E vice-versa. A gente precisa nos grupos de homens também. Se eu tiver um grupo com 40 homens fazendo uma prática, entrar uma mulher na sala, muda completamente a dinâmica. Claro. Então a gente precisa preservar esse lugar, onde é um lugar de prática. O que é prática? São coisas que você vai fazer fisicamente para acessar o seu mundo emocional, ganhar consciência sobre os seus processos internos, sobre como você funciona, corpo mental, corpo emocional, corpo físico, e voltar para o mundo de forma mais consciente. E é importante fazer isso num ambiente segregado. Então existe uma importância desse trabalho dos homens com os homens, das mulheres com as mulheres, para que esse encontro, quando aconteça, seja um encontro mais consciente, seja um encontro de construção, né? E aí entra um tema, que acho que é tema para um próximo capítulo nosso, talvez, aí, que a gente fala da polaridade entre os dois. Isso. Né? Porque, do ponto de vista dos princípios universais, vamos dizer assim, né? Quer dizer, todos nós
Independente do seu gênero, seu sexo biológico, da sua orientação, etc., todos nós temos masculino e feminino. Masculino e feminino estão acontecendo o tempo todo, em cada um de nós e nesse exato instante. Né? E existem situações nas quais eu quero afastar os dois, eu quero polarizar, ou seja, eu quero ir para o extremo do masculino para que você possa ir para o extremo do feminino. E há razões para isso. Né? E tem todo um yoga de como construir esse lugar. Né? E aí eu acho que é o lugar da importância de você fazer o trabalho, as mulheres trabalharem sobre si em grupo, os homens trabalharem entre eles em grupo, e aí a gente promover um encontro que é mais consciente, mais amoroso, mais compassivo, e a gente está olhando aquilo que nos aproxima como seres humanos, aquilo que nos polariza como seres de essências masculino e feminino, portanto diferentes, e o que a gente pode construir com isso. Né? Que lindo isso, né? Bom, vamos fechando por aqui, mas fica então o convite já para a gente fazer o próximo sobre as polaridades, né? Mas acho que essa foi uma cama muito boa para a gente poder, a partir daí, fazer outras reflexões. Então você está convidado a voltar para a gente fazer outros episódios. E também, se você quiser depois informações, eu e a Randy vamos fazer um retiro e vamos falar do feminino e do masculino juntos. Vamos fazer exercícios, vamos fazer um diálogo, práticas meditativas, constelação familiar e um montão de coisas. Fica de olho que o podcast Curar o Feminino continua, novos episódios em breve. Nós estamos soltando toda segunda-feira às 19 horas aqui no canal do YouTube. Curte se isso fez sentido para você, compartilha com homens e mulheres que você sente que serão beneficiados por essa conversa tão fértil, tão bonita, tão valorosa para mim. Eu espero que para você também, que tenha feito diferença na sua vida. E eu te agradeço profundamente, meu querido, de ter estado aqui e te espero para os próximos bate-papos. Eu que agradeço o convite, foi um prazer como sempre, espero que vocês tenham gostado também e vamos para a próxima conversa. E eu espero vocês no próximo episódio do Curar o Feminino.